do meu Senhor. Eu creio. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra do meu Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu. E Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes às ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, perdoados os nossos pecados. Amém. Sentados, irmãos e irmãs. Meus amados irmãos, amadas irmãs, terceiro dia do nosso cerco de Jericó. Muito poder de Deus agindo neste lugar. Meus amados, o Antigo Testamento, antes de Cristo, o Novo Testamento, Jesus, ele inaugura o Novo Testamento. Por quê? Qual a diferença? O Antigo Testamento consistia no quê? Na promessa do Messias, a vinda do Messias. Era uma promessa no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento consistia no sacrifício de animais. Os hebreus, eles ofereciam sacrifício de animal. Por isso que o sangue era sagrado no Antigo Testamento. Não mais para nós agora. O sangue de animal não tem valor nenhum. Então, meus queridos, hoje, no Antigo Testamento, sim. Por quê? Porque o sacrifício dos hebreus consistia: levavam um cordeiro ao templo de Jerusalém. Ali o sacerdote cortava aqui o pescoço do cordeiro, tirava o sangue, queimava a carne do cordeiro numa grande fogueira que havia no templo de Jerusalém. Aquela fumaça subia até o céu e eles acreditavam que aquela fumaça levava os pedidos até o trono de Deus. E o sangue era aspergido no altar e era aspergido sobre o povo. A nova aliança. O que consiste a nova aliança? Não mais na promessa da vinda do Messias.
Porque na nova aliança o Messias, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Ele é o Messias. Então, no Novo Testamento, a promessa já foi cumprida. E agora não mais o sangue de animal, mas Ele, Yeshua HaMashiach, Ele é o Cordeiro de Deus. Por isso que na missa, daqui a pouco nós vamos proclamar 3 vezes: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Cordeiro de Deus. Não é mais Cordeiro animal, mas o Cordeiro Jesus Cristo. E agora, o sangue de Cristo, oferecido uma vez no sacrário, no Calvário, é renovado aqui o sacrifício em toda a missa que nós católicos celebramos. Por isso que o católico que diz que é católico, e diz assim: eu sou católico, tenho muita fé em Deus, mas eu não preciso ir à missa, ele está errado. Por quê? A missa é aquele sacrifício do Calvário renovado aqui no altar. Como é que alguém diz que crê em Deus, que ama Jesus Cristo, e despreza o sacrifício do Senhor? Não existe isso, irmãos. Primeira leitura. Vocês conhecem a história. Abraão, casado com Sara, queria ter um filho, Deus concedeu a graça. Sara tinha 90 anos, deu à luz ao seu filho amado Isaac. Isaac se casou com Rebeca, teve 2 filhos. Quais foram? Esaú e Jacó. Esaú era primeiro, falei esses dias aqui na missa. Mas um dia ele chegou com fome em casa. Isaac pediu a ele: olha, se você me der a bênção do nosso pai Isaac, eu te dou um prato de lentilha, eu te dou comida. E ele falou: olha, do que importa, Esaú falou, do que importa uma bênção, eu estou com fome. Então ele desprezou a bênção, não foi digno da bênção. Então a bênção passou para Jacó. Então é Abraão, Isaac e Jacó, os nossos pais da fé, os patriarcas do povo de Israel. Jacó, ele teve filhos com 4 mulheres. Ele era apaixonado por uma mulher chamada Raquel. Mas ele teve que trabalhar 7 dias. 7 dias não, 7 anos. Porque naquele tempo tinha o dote. Então, para conseguir a mão de Raquel em casamento, casar com Raquel, ele trabalhou para o pai de Raquel durante 7 anos. Quando ele foi casar com a Raquel, depois de 7 anos, feliz da vida: oba, vou casar com a minha esposa, com a minha amada. Não era esposa ainda, com a minha amada. Quando ele foi casar com Raquel, Labão disse assim: o pai falou: olha, você vai casar primeiro com Lia. Lia era mais velha. E naquele tempo era assim: casava a mais velha, vinha. Quer dizer, se a mais velha não casasse, coitada da nova, né? Dançou. A nova ficava fazendo novena para a mais velha casar primeiro, porque senão não casava. Então Labão disse assim: olha, você casa primeiro com Lia, depois você vai trabalhar mais 7 anos para depois casar com Raquel. Mas o amor de Jacó por Raquel era tão grande que ele falou: tudo bem. Ele trabalhou, irmãos, 14 anos para Labão, até conseguir a mão da sua amada. Ele casou com Lia. Naquele tempo era possível ter mais de uma esposa. Hoje não, porque estamos na nova lei, no Espírito Santo. Ele casou com Lia, teve filhos com Lia. O primeiro filho de Jacó se chamou Rubem. Ele teve vários filhos com Lia, com 2 escravas, Zelfa e Bala, com a sua esposa, depois de casado, Raquel, a sua amada. Ele teve um filho que se chamou José. Por que Jacó tinha uma predileção por José? Porque José era o esposo, José era o filho amado da sua amada Raquel. Então, como ele tinha uma predileção com José, os irmãos começaram a ficar com raiva, com ódio de José. É a leitura de hoje. Então o que fizeram? Levaram José para o deserto, para o campo, prenderam José, os próprios irmãos. E quando estava passando uma caravana de ismaelitas indo para o Egito, eles venderam José como escravo, irmãos. Os próprios irmãos venderam José como escravo. E José foi levado para o Egito como escravo. Lá ele sofreu muito. Quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos. Ficou muitos e muitos anos no Egito. É toda a história muito bonita. Espero que vocês leiam. E agora, falar o que para Jacó? Que ele já estava velho.
o que eles fizeram antes de vender